A gente sabe da vida corrida que você, médico, tem. São tantas tarefas que, às vezes, um processo que exige um pouco mais de cuidado pode parecer cansativo e desgastante. Um exemplo é o preenchimento correto da LME na hora de prescrever análogos do GNRH para uma paciente diagnosticada com mioma ou endometriose e que irá solicitar sua medicação ao SUS. É muito comum a paciente ir e vir até você várias vezes antes que, finalmente, consiga acesso ao medicamento. Pensando em facilitar esse processo, tanto para você quanto para a paciente, disponibilizamos, através do Faz Bem, o serviço de acesso fácil via 0800, que visa auxiliar os seus pacientes no acesso ao medicamento junto às secretarias de saúde de estados e municípios, tirando dúvidas do passo a passo de cada processo. Você recebe de forma bastante clara e objetiva um direcionamento para o momento de preenchimento das documentações necessárias. Já a paciente recebe todo o apoio necessário no processo de solicitação. O programa Faz Bem Acesso Fácil é tão completo que leva em consideração as exigências de cada Secretaria Estadual de Saúde do país, facilitando assim a aprovação de toda a documentação. Com esse passo a passo personalizado, tanto você quanto sua paciente têm não só seu tempo valorizado, mas a certeza de estarem recebendo um atendimento especializado na hora de solicitar seus análogos do GNRH para o tratamento de mioma e endometriose, diminuindo assim as chances de erros de preenchimento. Quer mais informações sobre esse e outros assuntos? Acesse programafazbem.com.br ou ligue para o nosso 0800. Olá, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Febrasgo Play, nesse especial mioma. E hoje, o tema alternativas minimamente invasivas no tratamento de miomas uterinos. Um tema extremamente relevante. Hoje é o 4º módulo desse especial mioma, que foi um sucesso. A gente agradece muito à AstraZeneca pelo apoio e ao Marcos Messina, que foi um dos idealizadores. Eu acho que a gente conseguiu fazer esse especial mioma, graças ao Marcos. Muito obrigado, Marcos, por essa ideia. Hoje a gente vai ter oportunidade e agradeço muito ao Eduardo Slotin, mais uma vez a gente encontrou aí, Eduardo? E ao Marcos Menezes, se você ter essa disponibilidade de compartilhar todo o conhecimento de vocês. Tem dado muito certo essas lives da Febrasgo, a gente está com esse Febrasgo Play, a gente está com algumas ideias de inovação e tecnologia para a Febrasgo, a gente vai lançar até na próxima semana, uma nova versão do aplicativo Febrasgo, e em breve a gente vai ter 2 outros aplicativos Febrasgo. Um portfólio, um logbook do médico residente, e também um aplicativo destinado à mulher brasileira. O Ela, depois está sendo um programa também todo remodelado, o projeto Ela, a Febrasgo, entendendo a importância que ele tem para trazer informação de qualidade para 110 milhões de brasileiros, e desvinculou rede social, uma rede social da Febrasgo, outro do projeto Ela, mas está tendo todo repaginado Ela, e a gente vai ter também um aplicativo para o projeto Ela. E uma das grandes questões dessas lives da Febrasgo, especialmente do Febrasgo Play, é a participação de todos. Só para lembrar, todo esse conteúdo fica gravado na Febrasgo, a gente está com um grande acervo aí do Febrasgo Play, mas, por favor, participem, mandem as dúvidas, os questionamentos, Essa é uma questão realmente muito importante do nosso evento. E, mais uma vez, Marcos, obrigado, Marcos Messina, são 2 Marcos aqui hoje. Muito obrigado, Marcos Menezes e Eduardo, da gente estar junto mais uma vez, tá bom? O Marcos vai ser o nosso coordenador. Obrigado. Boa noite a todos. Agradeço imensamente a possibilidade de compartilhar com os colegas hoje alguns conceitos que vão contribuir no tratamento do mioma uterino. O Febrasgo Play contou, como o Dr. Aguinaldo Lopes falou, com 4 módulos. Foram tratamento clínico, tratamento esteroscópico, tratamento cirúrgico, e agora, nessa oportunidade, a gente vai contar com inovações, com os tratamentos minimamente invasivos. E para fazer essa abordagem, ninguém melhor do que 2 grandes colegas, que eu tenho muito apreço e admiração, o professor Eduardo Slotnick,
e mestre e doutor em medicina pela Faculdade de Medicina da USP, MBA em gestão de saúde, vice-presidente do Hospital Israelita Albert Einstein, e um grande colega, né, que eu tive a oportunidade de compartilhar momentos muito interessantes relacionados ao tratamento de mioma uterino, e muita admiração, é uma das pessoas que mais entende do assunto do Brasil, e o Dr. Eduardo Zlotnick, ele vai nos honrar com a palestra sobre embolização de mioma, alguns casos clínicos do dia a dia dele e acompanhamento de pacientes. Dr. Eduardo, fique à vontade, muito obrigado pela sua oportunidade de dispor o seu tempo, compartilhar com a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Então, primeiramente, obrigado pelo convite, então agradeço a organização. Então, como ele já falou, meu amigo Marcos Menezes também, que nós tivemos contatos no HC, e o nosso presidente, Aguinaldo, uma honra tê-lo conosco na live, então agradeço de estar conosco e também pelo convite. Eu vou compartilhar aqui minha tela, porque eu já ia começar a falar sem compartilhar. Eu imagino que estamos a tela já está sendo compartilhada. Então, o tema da aula é embolização do mioma uterino, uma aula, né, uma apresentação, para que depois nós possamos discutir. Então, eu não quero nem me alongar muito, nós estamos já na 4ª live, então não preciso falar detalhes do mioma, todos eles já foram falados. No final, a gente vai falar um pouquinho do trabalho que nós fizemos nos últimos anos. Então, não tenho nenhum conflito de interesse. Apenas para contextualizar a dimensão do problema do mioma e porque a necessidade de nós, ginecologistas, termos alternativas terapêuticas, como dizer, na manga, para nós tratarmos, porque os casos mais tranquilos, tranquilamente nós podemos tratar, mas existem os casos que vão nos desafiar. Eu acho que esse que eu vou chegar um pouquinho mais para frente. Então, se nós temos no Brasil mais de 200 milhões de pessoas, e aí vamos arredondar, né? 50% mulheres, 50% idade reprodutiva. Nós sabemos que nessa fase da vida, 40% são portadoras de mioma uterino, e desses, 30% são sintomáticos. Para lembrar que 70% eu não precisaria nem tratá-las. 30%, então, nós temos aqui mais de 6 milhões de mulheres com miomas sintomáticos. Aqui eu coloco que a nova mulher, eu deixei até apagado esse nova mulher, para que a gente não fale que a mulher independente trabalhadora, que posterga a gravidez, que estuda mais tempo, não é a nova mulher, porque isso já tem 30 anos. Então, mas essa mulher, ela trouxe um desafio diferente para nós, ginecologistas. Então, vocês, aqui da mesa mais novos, mas eu peguei a transição em que a mulher, ela engravidava entre os 20 e 30 anos. E não era só um filho, eram alguns filhos, mas era no máximo até uns 30, 35 anos. Então, depois disso, quando apareciam os sangramentos uterinos anormais, que não necessariamente eram por miomatose, mas com metade dessas mulheres, um número importante estaria com miomas, elas acabavam indo para a esterectomia, porque a prole já estava constituída nessa fase. Então, a gente vem de uma fase em que o estudo do mioma não precisava ser aprofundado. Então, apesar de ser um problema conhecido, estudado há muito tempo, foi se aprofundando nos últimos anos. E você tratava realmente com a esterectomia. A própria miomectomia não era realizada de rotina, era para casos esporádicos. Hoje não. Hoje a mulher que vai chegar na fase que pensa em engravidar, ela já chega com mais miomas, ela já chega com sua endometriose, ou boa parte delas, e aí ela não vai querer nenhum tratamento mais definitivo, porque ela está querendo engravidar ou pensando em poder querer. Assim, como a gente já falou, não preciso passar em todos os tratamentos, que já foi discutido várias vezes, mas se nós, desde a conduta expectante, conduta ativa, e aí eu vou falar das alternativas terapêuticas, então,
a embolização da artéria uterina, nós ginecologistas vamos ter tudo isso à mão, mas a gente vai estar nesse quadro aqui colorido. Eu não vou estar só pensando nos sintomas da paciente, mas eu vou ter que pensar em todas essas variáveis para escolher com a paciente, e agora a diferença, a gente escolhe com a paciente, né? Então ela pode trazer para a gente, olha, eu quero saber da embolização. Então eu vou escolher com a paciente e indicar para ela o caminho dos melhores tratamentos e talvez do melhor momento. Assim, poderia ser fácil. Então, essa agência americana, ela pegou e fez uma avaliação, olha, para quem quer estudar, que fácil, eles fizeram já uma avaliação global do que a gente tinha para o tratamento do mioma, isso em 2007. E chegaram à conclusão que, apesar de ter impacto econômico, ser um grande problema de saúde pública, tem pouco estudo para evolução de longo prazo para eu saber qual é o melhor tratamento e fazer a comparação. Mas eles foram melhores, eles esperaram os anos e refizeram em 2011. E chegaram a essa conclusão que não mudou. Agora também, há 3 anos atrás, em 2017, a mesma agência refez. Só que se colocar a conclusão, ela não mudou. Então, você fazer avaliação, você estudar, você utilizar só um mioma, você não sabe se a mulher já tem, onde está o mioma, quantos miomas, se ela já teve cirurgia anterior, se ela fez tratamento. Então, você comparar trabalhos para você chegar a conclusões de melhores tratamentos também não vai ser simples. E por isso que o ginecologista tem que estar apto a conhecer, pelo menos, todos esses tratamentos. Mas quais vão ser os pacientes, então, que eu vou oferecer esse tratamento? Então, se a gente olhar no site da nossa Febrasgo, nós vamos ter lá o Manual de Orientação da Cirurgia Endovascular, que foi publicado em 2011, na época que a gente estava até fazendo o trabalho, nós colaboramos, e lá você coloca pacientes com prole definida e pacientes com desejo reprodutivo. A paciente com prole definida fica mais fácil de nós sabermos, ela tem o tratamento dos sintomas, ela não quer ou não pode ter a retirada do útero, seja por sexualidade, seja por condição feminina, ela mesma não quer, ela tem crenças, e todos nós sabemos que nós deparamos com esse tipo de condições, ou sim, ela tem contraindicação cirúrgica. Então, essas pacientes, elas podem ser levadas, podem ser indicadas, e nós temos aí uma facilidade de conduta, porque ela não quer manter o útero. E aí eu vou falar agora e vou repetir. A embolização do mioma uterino, ou da artéria uterina, é uma alternativa terapêutica à histerectomia. Se você tem a possibilidade de fazer uma miomectomia, se você vai manter o útero e pode fazê-lo, esta é a melhor indicação. Nós somos uma alternativa, mas que você vai pensar sempre quando está pensando na histerectomia. Agora, paciente com desejo reprodutivo, e o asterisco que eu deixo, por quê? Porque existe uma série de trabalhos na literatura, uma série de acompanhamentos, follow-ups, existem séries de pacientes que foram acompanhados e engravidaram. Então, você pode engravidar. Esse número tem aumentado, provavelmente com melhores catéteres, com melhores materiais que estão sendo utilizados, com melhor conhecimento da técnica. Mas nós ainda não sabemos qual é a paciente que vai ter o melhor resultado. O que nós sabemos é que, se eu for comparar quem fez a embolização com quem não fez, quem fez outra técnica, quem fez uma miomectomia e depois engravidou, a paciente que fez a embolização tem maior chance de abortamento, parto prematuro e acritismo. Então, qual é o grupo que deve ser escolhido, nós não sabemos. Mas, se eu tenho uma paciente em que eu tenho falha do tratamento por múltiplos miomas, por alta morbidade, que não tinha, parece tendo, por recorrência de miomas, então não só que ela teve uma, teve mais do que um procedimento de miomectomia, e aí você já começa a ter miomectomias de alto risco, você pode lançar dessa alternativa terapêutica, sempre orientando bem nossa paciente. Em miomas volumosos, como adjuvante para diminuição desse volume, e aí então ter uma melhor condição da cirurgia. O início, nos anos 90, da embolização como tratamento, na verdade, aconteceu quando foram fazer a embolização como preparo de uma miomectomia posterior. Só que, como nós vamos ver, 90% das vezes você tem uma melhora já do quadro clínico, então você não precisava continuar o tratamento. A embolização tornou-se tratamento, e já desde 2000 e foi repetido. Também o American College coloca, que está no centro aqui, que a embolização é segura e efetiva
para a mulher que quer manter o seu útero, colocada todos os fatores que eu já citei. E o que mais que nós ginecologistas podemos ter de prático? Depois nós discutimos, né? Nós sabemos para quem indicar, nós já conhecemos a fisiopatologia e a história clínica do mioma, mas aqui eu só vou deixar algo prático. Nós não vamos ter sempre a ressonância magnética, mas quando possível, quando nós temos à mão a ressonância magnética e nós estamos pensando em ter a embolização como uma alternativa, então não é difícil nós procurarmos a ressonância. Você tem duas maneiras de aquisição de imagem, uma é pelo T1 e outra pelo T2, e isso você consegue encontrar nas imagens, vai estar escrito T1 e T2. Mas se não encontrar, o T2 é onde nós temos, que nem está nesta foto, a gordura branca, ou líquido branco. Então, se tiver um gel vaginal, vai estar bem branco, a bexiga cheia vai estar bem branca. Depois o Marcos Menezes pode me corrigir. Mas uma maneira fácil de nós avaliarmos se você tem um hipersinal, que é mais branco, ou hipossinal, é comparar com os tecidos ao redor. Então, aqui é o mioma, estou comparando aqui com a gordura, mais branco, ou com o músculo. Aqui é o músculo reto, então ele é mais escuro. Quando eu tenho ele mais esbranquiçado, é porque eu tenho mais hidrogênio, é porque ele está mais hidratado, provavelmente ele está mais vascularizado. Então, mais esbranquiçado, mais perto da gordura, provavelmente eu vou ter uma melhor resposta. Assim você tem, na própria ressonância, mais um motivo para pensar se vale ou não vale a pena eu fazer a embolização. Então, neste quadro aqui, que é dessa publicação, eles compararam, então, acima e abaixo, não tem acima bem mais branquiçado, um sinal mais intenso, e aí você teve em cima uma redução de mais 70% do volume do mioma, e abaixo, 30%. Então, nessa condição, você tem mais uma ferramenta para tomada de decisão. Eu coloquei aqui alguns casos para nós termos isso na prática, para entender na prática um pouquinho do que pode ser feito. Desculpe. E eu vou contar aqui uns casos, depois nós podemos debater em cima, mas são casos reais que nós tivemos no nosso grupo, lá no ambulatório de cirurgia endovascular em ginecologia. Tem tudo para ginecologia lá no HC. Notem aqui, nesse caso, imagina você recebe essa imagem, você não consegue ver, está bem heterogêneo, não consegue delimitar os miomas, mas é uma paciente de 30 anos, ela já teve uma miomectomia anterior, com mais de 20 nódulos retirados, mas ela continuava com útero de mais de 400 centímetros cúbicos de volume. Sintomática, continuava sangrando e tinha cólicas importantes. No ultrassom falava de múltiplos volumes, de múltiplos nódulos, desculpem. Vou para mais uma miomectomia? Sim, eu posso até pensar em para mais uma miomectomia. O que a gente tem que pensar é depois disso. Como vai estar essa cavidade, como vai estar isso. Então, esse é um caso que a paciente tinha que colocar desejo reprodutivo interrogado, porque ela não sabia se queria, ela tinha 30 anos, mas a gente não podia falar que ela não ia mais ter filhos, ou que ela nunca ia ter filhos. Então, ela optou por fazer a embolização. Nesse caso de uma paciente de 38 anos, ela claramente, acho que é possível ver, né, múltiplos miomas de vários tamanhos, numa paciente, nuligesta, e que tem todo o desejo do mundo de engravidar. E foi indicado a miomectomia, mas ela tinha medo de fazê-lo, e neste caso, para você, porque foi indicada para a gente, o médico falou que assim, ele não conseguia saber onde estava a cavidade para ele poder se direcionar, e ele conseguiu na ressonância. A gente vê no centro, né, que aparece lá a cavidade. Mas a discussão foi se fazia primeiro a miomectomia ou se fazia uma adjuvante, fazia primeiro uma embolização. Tá? Não está aqui marcado, era um útero de 650, então imagina que depois que ela sai da embolização, ele vai ter uns 400 de volume, provavelmente vai merecer uma miomectomia. Mas era uma paciente que tem que ser muito bem orientada. Ela já tem 38 anos, ela demora mais uns anos para não engravidar, e depois ela vai colocar, talvez, a frustração num procedimento que ela considerou como salvador, palavras dela.
Então, esse foi o nosso receio deste caso. Esse caso de uma paciente de 25 anos, ela é secondigesta, já tinha um filho, não estava pensando em engravidar, mas não queria tirar o útero, né, 25 anos. A profissão dela vem do Brasil, assim, ela não ficava em São Paulo, ela viajava muito, e aí ela tinha aquela conhecida queda da qualidade de vida que todas as mulheres que têm sangramento com indicação de tratamento cirúrgico têm, né? Então, a necessidade de um procedimento era anterior, mas ela não queria mais passar pela miomectomia, que para ela tinha sido algo não agradável, e logo em seguida o útero já estava desse tamanho. E por isso ela acabou procurando, e ela ficou muito tranquila depois de passar por este procedimento. Essa é a foto pós-procedimento de 12 meses, e eu fiquei um pouco ansioso em vê-lo, porque me parece, olha, vou só tirar os miomas, mas o sinal da cavidade assim, me dá uma impressão de que eu posso estar alterando aí o fluxo, a irrigação do endométrio e a receptividade. Eu guardei bem esse caso, porque depois ela engravidou, nasceu prematuro, é verdade, mas ela tem seu filho, seu segundo filho, e contente. Miomectomia indicada em úteros volumosos, mas eu vou colocar aqui que vai ser fácil entender por que pensar na embolização. 41 anos, solteira, e aí o desejo de tratamento conservador. Ela nem queria pensar em cirurgia por medo da cirurgia, mas ainda solteira, não tinha seu filho, né? Podia ter tido, mas ela era nuligesta, e ela tinha um útero de quase 2.000, que é o que a gente encontra nos ambulatórios de paciente que, como esse caso, não quer frequentar o médico. E depois da embolização, e isso é um bom resultado, a gente conseguiu diminuir pela metade o volume desse útero. Mas aí eu poderia fazer uma miomectomia. Existe reembolização, existe, mas não é uma coisa simples, porque você já bloqueou parte da artéria, mas a miomectomia também foi um sucesso, e ela ficou com um útero que baixou, era 2.000, ficou em 400 de volume. Mas aí eu não temos se ela engravidou ou não, mas era uma paciente que melhorou de sintomas e saiu mais feliz. E deixo aqui colocados os casos de adenomiose, só para ilustrar, a gente está falando de mioma, mas vou ilustrar por 2 motivos, né? A gente tem poucas alternativas terapêuticas para adenomiose, a embolização é uma delas, e aqui vocês veem que você realmente tem uma diminuição de volume e mudança na vascularização do útero, mas vou deixar também para nós conhecermos. Como nesse caso, eu consigo até agora identificar alguns miomas que, porventura, se estão em contato com a cavidade endometrial, eu poderia pensar, talvez, numa miomectomia. Mas o fato é que a embolização, ela tem recidiva em 1/4 dos casos. 25%, entre 5 e 10 anos, vão precisar de um novo procedimento. Já quando você tem adenomiose, e 10% dos miomas têm adenomiose, 20% têm endometriose, mas se eu estou focado em adenomiose, eu vou ter 1/3 dos casos já recidiva entre 3 e 5 anos. Então, não é um tratamento de longo prazo para 1/3 das pacientes, mas é bom para um pouquinho mais da metade das pacientes. Eu vou colocar aqui o projeto que está no tema da nossa aula, mas é o Dr. Marcos Messina que me orientou nesse projeto. Ele queria que eu fizesse um estímulo e uma provocação, Aguinaldo, para a gente lembrar de tempos desafiadores. Então, eu falei de casos desafiadores, mas que isso seja uma provocação. Cada vez mais difícil de nós termos o financiamento, ou facilidade para pesquisa, ou até para assistência, e lembrando que embolização do mioma não existe uma aprovação para você ter verba diretamente para isso, o que eles chamam de extrateto, então alguns centros apenas fazem, a gente conseguiu colocar neste programa, que é um programa que o Ministério da Saúde tem com alguns centros de pesquisa para desenvolvimento e apoio do SUS, em pesquisa, ensino e gestão. Nesse caso, o Einstein fez junto com o Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da USP, então pacientes que estavam lá no HC, 200 pacientes, tiveram a oportunidade de ter essa alternativa. Elas faziam a ressonância lá no Einstein e o procedimento também lá no Einstein. Esse procedimento acabava, ela tinha uma recuperação da anestesia, se ela estava estável, e aí ela continuava depois o
o tratamento no Hospital das Clínicas. Tudo isso acompanhado por médicos que a gente recebeu do Brasil inteiro, essa parte de ensino. Porque eu ponho o CONAS e Ministério, porque você não podia chamar alguém que você conhecia. Então, eles indicavam um grupo que ia ser capacitado a conhecer esse tratamento. CONAS é a Confederação dos Secretários de Estado da Saúde, eles tinham contato com os hospitais de Estado e o Ministério com os federais e mandavam para nós que faziam ambulatório com a gente e acompanhavam os pacientes. Mais de 200 pacientes, tivemos um acompanhamento bom em 6 meses, tentamos por 10 anos, eu vou mostrar já. Os pacientes tinham 36 anos em média, 19% de cirurgias anteriores. Antes do procedimento, 65% falavam que tinham desejo reprodutivo. Depois de 6 meses, 40% delas, ou 55%, estavam sem método anticoncepcional, e dessas 17 engravidaram. E uma a gente soube de acretismo, ainda nesse acompanhamento precoce. A redução do volume médio foi de 45%, melhora dos sintomas em quase 92% das pacientes, e nos primeiros 6 meses, 3 miomectomias, uma já indicada pelo paciente que iria logo fazê-lo, 2 por necrose e parturição de mioma submucoso, que não acontece em todos eles, mas às vezes acontece. A esterectomia por falha terapêutica já tinha acontecido numa paciente e tivemos 2 reinternações por dor nessas 200 pacientes. Tentamos fazer o follow-up até quase 8 anos e meio, depois de 100 meses, a gente só conseguiu contato com 7 mulheres. Depois de 4 anos, perto de 50 meses, a gente tinha 70% de perda. E acompanhando-se 49 mulheres, por conhecimento dos senhores, a gente fez a reintervenção em 20, acompanhamos a reintervenção em 20 delas, ou 40%. Então, aqui é uma comparação entre embolização e miomectomia, mas como pode ver, 5 anos eu teria 27%. Então, agora eu não sei, com uma perda tão grande, se nós tivemos muito mais reintervenção, ou se no grupo dos 70% eu tenho muito mais pessoas que ficaram bem e perderam acompanhamento. E aí eu fui procurar, né, como é que é o acompanhamento de longo prazo. Tem muito pouco acompanhamento de longo prazo nesses últimos anos falando de embolização. Eu coloquei em cima nossas principais dificuldades. Quando nós fizemos o consentimento, quando nós começamos o contato com a paciente, nós tínhamos o endereço dela para mandar carta, pensando mais para frente, ou ligar, um telefone fixo. Então, de uma carta que eu coloquei como um telegrama, ou uma ligação, que era um telefone, mas eles sumiram, porque era um fixo, se passou por um Telegram, que é um WhatsApp, ou qualquer coisa que ela funcione. Então, pensa há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás, eu tinha condições de pensar como eu ia encontrá-la. Mesmo assim, tentando achar alguns endereços, boa parte mudou de endereço. A gente passou por algumas crises econômicas, não só pandemia, em que, com perda de trabalho ou de autofinanciamento, você não consegue acompanhar. Então, algo para a gente pensar a longo prazo. Mesmo assim, nós tivemos todo esse atendimento, toda essa parte de ensino, tivemos 2 teses de doutorados que foram feitas em cima desse trabalho, foram publicado em cima em relação à embolização de miomas volumosos, fizemos trabalhos para redução da radiação com o pessoal da física, ajudamos, né, no nosso manual, trabalhos com o pessoal da radiologia, para procura de fatores preditivos, ou alterações que você vê na ressonância no endométrio, e até aqui à direita dos senhores, de todos nós, a gente vê um trabalho que é bem importante para diminuir a necessidade de medicamentos, então é um trabalho perioperatório de dor. Outra coisa que a gente acabou trabalhando com todo esse esforço nessa época é que foi exatamente a época em que a ANS regulou a utilização disso para a saúde suplementar. Então, aqui embaixo você vê que ela só é aceita quando é contraindicada a miomectomia, e nesses casos você pode pedir, então, tentar que o reembolso, um plano de saúde de uma paciente assim pode ser feito. Já nos casos, que a maioria, que é o que a gente convive do SUS, não foi aprovado, então a gente consegue sim, numa atividade de negociação local com nossos
hospitais, seja de ensino ou não, nos hospitais públicos, você sempre consegue, principalmente nos casos desafiadores, vale a pena a gente ter essa alternativa, mas como eu falo para os nossos residentes, se você não tem isso, seja amigo de quem tem, seja amigo de quem está indicando, seja amigo do radiologista para discutir o caso. Você vai ter aí uma tranquilidade para atender isso. Enfim, lembrar sempre, é uma alternativa para histerectomia, em pacientes que têm alguma resistência retirada do útero ou uma morbidade cirúrgica, nas pacientes com desejo reprodutivo que tem alguma miomectomia de alta morbidade ou algum outro impedimento cirúrgico, e aí fica a interrogação, exclamação, assim, oriente bem sua paciente, e como acabei de falar, importância da equipe multidisciplinar, façam amizades, trabalhem em equipe, fica muito fácil nós termos esse atendimento e como nós queremos, né, o melhor para a nossa paciente. Muito obrigado, e aí eu fico para nossas discussões. Muito bom, Eduardo, fez uma explanação ampla, desde a parte das dificuldades de se tratar essas pacientes que não têm a possibilidade de usar o SUS, ou seja, essa parceria público-privada foi muito interessante, porque ela contou com assistência, conseguimos dar assistência a essas mulheres, ensino, porque vários colegas vieram e acompanharam esses casos, e pesquisa, várias publicações. Casos clínicos que você passou foram extremamente elucidativos, casos muito difíceis, né, de serem conduzidos na clínica, sempre mulheres que desejam manter o útero, e uma abordagem cirúrgica ginecológica tradicional muito difícil. Então, eu acho que o Eduardo foi muito feliz na sua apresentação, agradeço muito, Eduardo. Eu vou deixar as dúvidas para o final, Eduardo, e vou apresentar agora o colega que vai falar para a gente sobre um tema muito interessante, né, que é o Marcos Menezes. Marcos Menezes, ele é chefe da radiologia intervencionista do Instituto de Radiologia e do ICESP, ligados à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele é o coordenador médico do Centro de Intervenção Guiado por Imagem do Hospital Sírio-Libanês. É um colega que eu tenho muito apreço, muita admiração, presidente da Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular, e um grande colega, acima de tudo, um grande companheiro. Marcos, eu tenho um enorme prazer em ter você aqui hoje para falar de um tema muito estimulante, um tema novo, que deve entrar aí nas nossas possibilidades de tratamento em breve. Eu queria que você tivesse aí a oportunidade de passar para a gente o tema da radiofrequência. Você tem aí o seu tempo, Marcos. Obrigado, Marcos. Eu acho um prazer estar aqui. Basicamente, também é muito bom estar aqui entre amigos, né? Eu acho que você e o Slotnik, a gente começou... eu comecei vamos dizer, essa minha jornada no mioma com a experiência que a gente teve com o Raif, lá no HC, né? E eu acho que o mais importante disso tudo, na verdade, é sempre bom falar depois do Eduardo, porque já tirei um monte de slide aqui, então a minha apresentação já vai ficar bem mais curta. Mas eu acho que uma das mensagens que ficou clara, e acho que essas alternativas que a gente está discutindo aqui, elas vêm hoje para cada vez mais personalizar o tratamento, né? Eu acho que o tratamento não é mais só para mostrar que uma técnica é melhor do que a outra. Depende muito dos desejos da paciente. Hoje, acho que o foco em qualidade de vida e de atender não só se eu vou tratar aquele mioma ou se eu vou atender os desejos e as necessidades daquela paciente específica. Então, isso ainda adiciona mais complexidade a gente ficar escolhendo qual que é a técnica ideal, e eu acho que a melhor maneira é justamente trabalhar em equipe, trabalhar juntos, a gente vai tendo essas experiências e vendo aonde cada uma encaixa. Não existe nenhuma técnica que vai resolver todas as situações. Eu acho que cada vez mais personalizar é a ordem, né? Então, a gente vou compartilhar aqui a minha tela.
Bom, então foi pedido para falar sobre a ablação sobre radiofrequência, que é um tema novo aqui para a gente, né? Então, o intervencionista, hoje, a gente vê o surgimento de múltiplas devices, né? Então, a gente teve todas esses novos, as embolizações, como o Eduardo falou. Nós temos aí vários devices hoje que tentam fazer ablação. A ablação de lesão focal, ela basicamente usa termoablação. Então, no caso do mioma, existe já a primeira termoablação que tem mais experiência aí é o Raifo. Nós tivemos essa possibilidade de trabalhar com ele lá no HC, mas ele se torna uma tecnologia bastante cara, bastante complexa, porque usa ressonância e usa uma tecnologia que, para o nosso meio, é muito pouco acessível, né? E a gente tem aí agora esses devices, desde crioablação, ablação por radiofrequência, por micro-ondas, e hoje a gente vai se focar na questão do uso da radiofrequência, que é uma que já tem uma certa jornada aí na literatura. Então, foi falado das opções aqui, e a gente está localizado aqui nessas opções não cirúrgicas, onde basicamente a gente tem a embolização e as terapias ablativas para a destruição do fibroma. Eu vou começar falando de um caso, e aí a gente vai tentar explorar um pouco onde a radiofrequência ela tem papel, né? Todas essas ablações, quando a gente está lidando com pacientes, é bem diferente. Eu acho que a embolização e a ablação elas não competem, porque é um cenário muito diferente. Quando a gente fala de terapias ablativas, a gente está falando de volume pequeno de doença, a gente não está falando de grandes miomas, então essa é a primeira questão, né? E localização também importa aqui. Então, essa paciente, a gente está começando essa prática da radiofrequência, ela chegou recentemente no país, e a gente estamos no início dessa experiência aí. Então, essa paciente, ela tinha uma hipermenorreia bastante importante, um mioma uterino submucoso com uma parcial na cavidade e no miométrio de 4 centímetros, a grande queixa era a hipermenorreia, tem desejo de fertilidade. Eu acho que hoje um aspecto que o Eduardo colocou, e para mim é fundamental, avaliar mioma para uso de terapias alternativas, a ressonância é fundamental. A gente tem que... é muito difícil você indicar essas técnicas sem ter uma ressonância. Eu acho que hoje, de uma maneira geral, a ressonância ela entrou na anamnese do mioma, só não quando você não consegue acessar, mas se você tiver acesso, eu acho que ela é fundamental para avaliar as características e ter um bom estadiamento desses miomas, né? E ela também já tinha tentado tratamento clínico sem melhora parcial. Esse seria o mioma com um baixo sinal em T2, bem aí, como vocês podem estar vendo, e com a grande queixa dela era a hipermenorreia. Já tinha uma anemia. A conduta, aqui eu acho que a conduta pode ser várias coisas, e dentro da discussão ela preferiu a ablação por radiofrequência. A ablação por radiofrequência, a gente usa, na verdade, então, uma agulha específica, não é uma agulha geral que a gente faça, é uma agulha que ela consegue, na verdade, ter uma variação e um protocolo específico para tratar mioma. A gente usa o acesso pelo cérvix e guiado por ultrassom endovaginal. Então, esse é o equipamento. Essa agulha é uma agulha que ela consegue variar a faixa de exposição dela, que vai de 1 até 4 centímetros. Dependendo do tamanho, eu posso variar essa área de exposição da agulha. Então, o acesso é transvaginal, eu tenho um guia específico no ultrassom endovaginal, e o ultrassom serve perfeitamente para guiar e monitorizar esse tratamento. A gente usa, como se trata de uma lesão benigna, a gente usa uma técnica que foi desenvolvida até pela Coreia, pelos grupos coreanos, para tratar tireoide, lesões benignas de tireoide, que chama moving shot. Então, a gente coloca a agulha, liga a radiofrequência e vai mudando ela e fazendo essa ablação com esse movimento. Aqui está esse caso. Então, vocês veem aqui a agulha posicionada, daí começa a se ligar o aparelho, ele vai começar a ter uma hiperecogenicidade, que é a formação de gases ao redor da agulha, que vai sendo o sinal que a gente tem de que está acontecendo a ablação. Então, vocês veem, isso aqui é gás que vai se formando. Depois de um certo tempo que você deixa aqui, ficou bem hiperecogênico, se puxa a agulha, se faz isso de novo e vai se fazendo isso. Então, você vai tendo áreas que vão se somando aí de ablação. O procedimento, a grande vantagem dele é que é um procedimento ambulatorial.
ele é feito, não há necessidade de anestesia, é feito apenas com uma sedação, dura em torno de meia hora, 20 minutos, é um procedimento rápido. A paciente acorda sem dor, na maioria das vezes, ela ficou ali em observação e tem alta se tratando de um procedimento ambulatorial, não há necessidade de internação. E na literatura, e esse caso, ela tem normalmente a gente consegue uma melhora desses sintomas, principalmente de sangramento, de uma maneira bastante rápida, né? A literatura é bastante variável, eu nem vou entrar nessa questão aqui. O que a gente vê na maioria dos artigos de revisão é principalmente uma melhora importante da sintomatologia e uma redução de volume desses miomas que varia de 50%, 70%, 80%, dependendo do autor. Do ponto de vista de critério de elegibilidade, a gente tem os pacientes que desejam, acho que a primeira é preservar o útero, pacientes com sintomáticas, né, hipomenorreia ou dor, miomas até 8 centímetros, miomas maiores do que isso ou múltiplos miomas não estariam indicados, então a gente tem um limite de volume que a ablação funciona, e usando sempre, aí, essas seriam as melhores indicações nesse tipo a gente usa principalmente a FIGO, né. Quais são as grandes vantagens da ablação por radiofrequência? Eu acho que é uma das técnicas que você foca ali, você usa calor, então você pode até repetir, mas eu acho que é uma das técnicas que preserva mais o útero, e você vai ter uma ação dessa técnica localizada apenas no mioma, né? Quando a gente está falando de embolização, sempre tem aquelas questões de você jogar a partícula para todos os lados, tem a questão da embolização com o ovário, aqui não, aqui você está apenas tratando a área em si do mioma. Não prejudica a função ovariana, sedação, tempo curto, procedimento ambulatorial, e principalmente se a gente comparar com a embolização, e apesar de que os dois métodos não são competitivos, eles não competem pelo mesmo perfil de paciente, eu não tenho toda a questão de analgesia nesses pacientes, né? E você tem um retorno muito rápido aí à vida habitual das pacientes. E se você tiver recidiva, você pode retratar com a mesma técnica, né? Então, era esse que eu tinha para falar e estamos abertos aí para discutir. Muito bom, Marcos. Extremamente elucidativo, didático e direto ao assunto. Muito bom. Eu vou, inicialmente, agora nós temos o quê? 15 minutos de discussão. Eu vou abrir para o público fazer as perguntas aí para o pessoal que está conectado, e inicialmente eu gostaria de transmitir ao Eduardo Zlotnik a primeira pergunta, que é da Ingrid Medeiros, né? E ela pergunta, Eduardo, após quanto tempo da embolização a paciente pode ser liberada para engravidar? Ingrid, pergunta excelente, com resposta depende. Resposta ótima para médico dar. Mas o que se fala é que você tem que esperar pelo menos 6 meses. Só que esses 6 meses depende do tamanho do útero que você embolizou. Veja os casos que eu mostrei, né? O tamanho do útero que você embolizou, a resposta que ele teve. Então, assim, nós já tivemos foi um trabalho, a gente fazia a esteroscopia no primeiro mês depois da embolização. Existia uma desorganização do endométrio, que não era o alvo, mas uma desorganização que depois sumia logo em seguida. Então, provavelmente algum processo inflamatório, alguma reorganização acontece. Então, no mínimo, eu acredito que 6 meses, e aí você vai avaliar, dependendo do caso que você embolizou e de como está aí o útero neste momento. E provavelmente você vai ter um resultado melhor. Eu tenho a completar, Eduardo, que assim, o que a gente vê de diminuição de volume pós-embolização é uma curva exponencial, onde o principal momento ele ocorre até 6 meses. Então, o que você pode esperar de redução de volume uterino ocorre em 6 meses, no máximo até 1 ano. Passou 1 ano da embolização, você não consegue mais ter o benefício da redução. Então, aí é o ponto de você pegar e falar com a paciente e ver o caso, avaliar o caso e definir a conduta, se ela pode engravidar. Eu acho que a gente, na medida que a gente institui um tratamento, a gente tem que esperar o benefício dele. Ocorre entre 6 meses e 1 ano. Depende de cada caso, é óbvio, como você falou, mas eu usaria mais ou menos esse tempo aí como um parâmetro. Gostaria de ouvir uma palavra do Dr. Aguinaldo a respeito
do assunto embolização e também da radiofrequência? Alguma pergunta? Bom, mas parabéns, Eduardo, parabéns, Marcos Menezes. Assim, eu acho que eu aprendi muito aqui, né? E a gente lida com mioma o tempo todo, uma condição extremamente prevalente e que a gente oferece muito pouco para as mulheres. A gente caminhou quase nada do ponto de vista de tratamento hormonal, a gente não tem nenhuma alternativa não cirúrgica para controle para médio e longo prazo. Isso não mudou nos últimos anos, né? É o dia a dia do consultório do ginecologista e do ponto de vista de tratamento não cirúrgico não caminhou em nada, né? Então, a possibilidade de oferecer terapias ou alternativas minimamente invasivas realmente é bastante interessante, ou entra todo esse contexto, né? Mostrou muito bem que a embolização de artéria uterina é diferente de ablação de miomas, né? E são técnicas que são complementares, não são concorrentes entre si, né? Eu acho que tem indicações diferentes. Queria perguntar para o Eduardo, a primeira questão é sobre... eu lido com ginecologia oncológica, como é que tem algum critério para isso? Porque tudo que é ablação ou embolização, a princípio, não tem biópsia, né? Mas se você utiliza um ponto de corte em relação à idade, tem algum critério de ressonância para definir pela questão de risco de sarcoma nesses casos ou não? Eu vi todos os casos que você apresentou, pacientes jovens, eu acho que não tem a menor dúvida que não é sarcoma. Mas tem algum ponto ali, um sinal de alerta, fala, essa não. Tem alguma coisa que você utiliza na prática clínica para isso? Guinaldo, uma pergunta maravilhosa, né? A gente adoraria tê-lo. E a gente até fez um levantamento há pouco tempo atrás. Na verdade, um residente fez para a gente o que tinha de novo, como que eu tenho pelo menos algum sinal, o que eu posso ficar preocupado quando eu vou ver a ressonância. Mas já está na sua pergunta, assim, eu não tem na ressonância e eu tenho que usar os fatores clínicos. Então, se eu estou pensando numa paciente que está na perimenopausa, ou dificilmente um pouco depois da menopausa, você já vai ter riscos diferentes, né? Aí não posso falar que, até com o advento do morcelador, não posso falar mesmo que uma paciente em 1000, que é o que a gente vai achar em leiomiosarcoma, quando a gente estava operando, se isso é irrelevante, né? A gente tem que trabalhar para que isso não aconteça. Então, ainda que tenha utilização, tem poucos trabalhos de alteração na ressonância com hipersinal, mais o uso da desidrogenase lática aumentada, isso teria um aumento, existe uma preditividade, mas a gente ainda não utiliza isso para saber. Por isso que eu acredito que você tem que tomar muito cuidado, exatamente porque você não vai ter a biópsia, você está tratando de algo que você está supondo benigno. Então, nos pacientes que você já está chegando perto dos 40 anos, é diferente quando eu estou falando de uma paciente mais jovem. A gente está com um super especialista em ressonância magnética aqui, a gente podia aproveitar e pedir e fazer uma consulta com o Marcos Menezes, né? Eu adoraria que ele falasse que nós conseguimos, Marcos, negue o que eu falei, eu vou ficar feliz. Não, assina embaixo aí, Edu. Eu acho que a primeira coisa é que nós não temos especificidade da ressonância para definir isso, né? Então, não tem um achado de ressonância que vai sugerir mais isso ou mais aquilo. E até, uma vez eu estava participando justamente, existe essa questão também na radiofrequência, vale a pena biopsiar ou não? Eu acho que não. Eu acho que, da mesma maneira, na embolização, se você emboliza, é diferente daquela questão do morcelamento. Aqui você vai tratar, se você começa a ter um crescimento nos controles de imagem, tanto da embolização quanto das ablações, você começa a ter um crescimento daquilo atípico, aí você tem que tomar, mas você não, a embolização ou a ablação não vai levar a um espalhamento na cavidade, né? Mas eu acho que a coisa mais importante é que nós não temos especificidade na ressonância para diferenciar entre um mioma ou um sarcoma. Eu concordo com você, assim, não como radiologista, mas como ginecologista oncológico, realmente, eu acho que dispensaria. Todos esses casos foram apresentados, pacientes jovens, eu tenho certeza que é mioma, mesmo com crescimento rápido. Eu acho que quando chega no meu consultório, crescimento rápido, vejo que é menácrino, para mim, é mioma, né? Obviamente tem outras questões para isso, né? Ô, Marcos, só a última questão, assim, né, que é em relação à ablação. Tem algum ponto de corte que, diferente da embolização da artéria uterina, todo um protocolo de analgesia, tem até uma pergunta aqui depois para vocês responderem, né, como é que é esse protocolo de analgesia pós-embolização, mas o que a gente vê que realmente é minimamente invasivo. O procedimento que faz vai embora no mesmo dia, isso é bastante interessante, né? E provavelmente com uma recuperação muito boa. Qual que seria a candidata para isso? Você mostrou um mioma submucoso de 4 centímetros. Tem um limite de tamanho de mioma? O mioma subseroso, intramural, submucoso é diferente em relação para você optar por uma... Isso aí... Então, Aguinaldo, eu acho que
na minha opinião, ainda não está bem definido. A técnica é uma técnica relativamente nova, onde que a gente vai selecionar. Eu acho que o mais importante é a gente selecionar bem os pacientes, né? Isso eu estava discutindo com o Marcos Messina. Quais a gente está pensando no protocolo do HC, quais são os pacientes que a gente efetivamente vai querer tratar, né? Eu acho que o ideal para essas daí tem uma questão de volume, então a gente está falando aí até 8 centímetros, não pode ter múltiplos, né? Então estou falando de número até 3. E a localização eu acho que vai ser talvez um outro item importante, né? Aqui, diferente do RAIF ou da embolização, se ele é hipovascularizado ou não faz tanta diferença. Obviamente que para terapia ablativa, quanto menos vascularizado os miomas, é melhor. Já por exemplo, para embolização, se o mioma não for muito vascularizado, provavelmente você não vai ter resultados tão bons, né? Agora, do ponto de vista de localização, eu acho que aqueles que, de repente, têm um risco maior, bem intramural, que nem seria esse caso, esse primeiro caso aí, mas eu acho que talvez o intramural que você seja a melhor indicação. Qual que é a sua, Marcos? O que você acha aí? A minha opinião a gente vai ter que aprender a selecionar essa mulher. Ela vai ser vai ter um subgrupo de mulheres que são candidatas a esse procedimento. O que eu penso nesse momento? Nesse momento, o que a gente tem, eu penso em miomas, poucos miomas, como você disse, não tão grandes que justifiquem uma miomectomia. E o tão grande, então, para você ter uma ideia de tamanho, a gente considera 5 centímetros. Acima de 5 centímetros, o ginecologista começa a pensar em miomectomia. Então, o que eu definiria como critério? Miomas até 5 centímetros, intramurais, que tivessem um componente de abaulamento de cavidade. Seria aquele FIGO 3, 4, 2, 3, 4. O que mais me chamaria atenção? Aquele mioma que está com 60% dele intramural, 40% submucoso. Que 4 centímetros, vamos supor, um caso fictício, que eu julgaria como o ideal. 3 a 4 centímetros, intramural, em 60% do seu tamanho, 40% submucoso. Aí o ginecologista vai pensar no quê? Vai falar, bom, eu vou ter que retirar esse mioma em várias vezes, por esteroscopia. É difícil, não é tão fácil, exige muita habilidade. Se eu pudesse contar com uma técnica ablativa nesse tipo de mioma, eu acho que seria bem interessante. Então, eu ficaria mais ou menos no mioma não tão grande, né, que justificasse a minha cirurgia, mas que desse um sintoma, que estivesse perto de cavidade. Então, eu iria nesse contexto. E eu queria aproveitar, Marcos Menezes, e perguntar dessa punção que você fala aí, se essa punção que é feita é guiada por ultrassom, esse seu probe vai dentro do guia do ultrassom, você fura o fundo de saco vaginal ou você vai dentro do miométrico, essa sonda? Ela penetra no miométrico ou ela vai pelo fundo de saco? A gente vai contar óvulo, essas coisas, a gente vai pelo fundo de saco. Eu queria que você me explicasse isso. Eu acho que aí depende um pouco da localização, Marcos, para você achar o ângulo que você tem que entrar, entendeu? Você pode entrar ou pelo fundo, ou você pode entrar direto pelo cervix, né? Eu acho que aí vai depender muito da estratégia de entrada, de como é que você está acessando esse mioma. Uma das coisas importantes é você colocar bem no fundo, porque você tem que, depois que você começa a produzir aquela hiperecogenicidade, você perde um pouco do controle. Então, você vai até o fundo e vem puxando. Depois, você vai no fundo e vai puxando. Então, esse é você não começa aqui, depois você vai entrando com a agulha que você perde a referência, entendeu? Mas é um procedimento simples, eu acho que tecnicamente simples, rápido. Eu acho que, se a gente selecionar bem, eu acho que traz bastante benefício. Do ponto de literatura, é um pouco o que o Eduardo falou. Tem já descritos pacientes que engravidaram, mas tudo isso não tem aquela evidência, né? E eu acho que também a gente não vai ter muito que ficar comparando essa coisa assim, o que é melhor. É muito heterogêneo esse universo para você criar essas comparações, né? Então, eu acho que vai ser, cada centro tem uma experiência, você vai dispor de determinadas técnicas e ali vai se desenvolver, olha, eu acho que isso aqui é aqui. Agora, você ter uma prova com evidência 1A, você não vai ter nunca de nenhuma das técnicas, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso. Né? E eu acho que de personalizar, eu acho que a gente
Cada vez mais não é assim, aí eu consigo tratar aquele mioma 100%, ele não recidivou. Talvez isso não seja importante para aquela paciente. Ele pode recidivar daqui a 3 ou 4 anos, mas para aquele momento da paciente, isso não é importante, né? Então, tudo isso tem que ser colocado na balança para decidir o que vai ser feito. E provavelmente a gente não vai ter essa superevidência até por essas questões todas, né? Momentos de vida completamente diferentes. Uma prioridade em infertilidade, outra sangramento, né? Tem N coisas diferentes. É igual tudo que se refere à infertilidade, é difícil levar em consideração tudo para isso. Ô, Marcos, eu sei que tem umas perguntinhas aqui, eu posso aproveitar de você e o Eduardo, o Marcos Messina e o Eduardo, só que eu tive a oportunidade de operar poucas pacientes depois de uma embolização, fazer uma miomectomia minimamente invasiva. O que vocês percebem? É mais difícil? Depois de embolização, essa paciente que embolizou por algum motivo, aquele mioma teve lá, vocês precisaram operá-las, tanto por via laparoscópica, ou minimamente invasiva, ou por via esteroscópica. Como é que foi isso? Eu já tive algumas oportunidades, né, de ter que... Eu tive que operar já a paciente na urgência, em pós-operatório de embolização, por necrose e infecção. Aí eu me deparei, Aguinaldo, com casos, sempre casos de miomas degenerados, amolecidos, com conteúdo, conteúdo purulento, né? Então, uma coisa bem amolecida, que sai fácil, mas você fica muito apreensivo com relação à cirurgia, porque você está mexendo no tecido infectado, né? Nessa situação de necrose, infecção, eu não faço a esterectomia, eu faço a miomectomia, eu entro com antibiótico terapia de amplo espectro depois, mas é um tecido amolecido, tá? E você fica muito preocupado, mas não tive nenhum outro problema. Nas pacientes que eu acho que você está perguntando, que você emboliza e quer operar depois de algum tempo e usa a embolização como terapia de add-back para diminuir, normalmente são miomas mais endurecidos, muito endurecidos, calcificados, né? Que às vezes até o Bacalhau, quando você prende com o Bacalhau ou com a pinça laparoscópica, você não tem firmeza para prender de tão duro que é aquilo. Plano de dissecção vai ser um eterno problema na nossa vida. Por quê? Usa o análogo, piora o plano. Comigo não piora, comigo piora. A gente nunca vai saber se aquele plano já era ruim antes do análogo, se ficou ruim depois do análogo. Se o plano era ruim antes da embolização e ficou ruim depois. A gente não sabe e nunca vai saber. Mas na prática a gente perde o plano. É uma incógnita. Fala, Edu. Não, primeiro que assim, são raros os casos de você operar de emergência. É que eu lembrei de 2 casos que você operou, um deles eu estava junto, e não foram indicados por ginecologistas, foram indicados diretamente por vasculares. E com todo o respeito, e como eu falo, a gente vai trabalhar junto com eles, mas aí, aproveitando que a gente está aqui na Febrasgo, assim, ginecologistas assumam essa grandeza da nossa especialidade, que é ser médico da mulher, estar junto delas nessa indicação e nesse acompanhamento. Mas os outros casos, todos que eu lembro, nós perdemos aí não foi mais fácil, não. Se você acaba perdendo a dissecção. A sensação que eu tive é um mioma absolutamente degenerado, assim, aquela coisa bem amolecida, assim, em todo sentido. Eu acho que a gente tem umas perguntinhas aqui, só para aproveitar de vocês, eu acho que depois o Marcos faz o encerramento final. Tudo que é bom passa rápido, né, gente? A questão de análogo de GNRH. A Ayla perguntou aqui, pode utilizar análogo de GNRH antes desses procedimentos? Quer responder, Eduardo? Da embolização, e eu acredito que também vai ser diferente do Marcos Menezes, porque você até pode ter alguma vantagem. Mas para a gente, quando você tem essa diminuição que ele vai causar, você vai ter uma alteração na vascularização, no acesso, então a gente não usa previamente a embolização. Eu acho para o Marcos Menezes aqui a respeito de alguma dica aí de analgesia para pacientes, não sei se o Eduardo, analgesia em pacientes embolizadas. Então, o paciente que vai para a embolização, tem várias técnicas de analgesia, a gente tem que levar, isso é bem importante, porque é um infarto, né, um infarto importante que ela vai ter dor. O trabalho que a gente fez foi de fazer previamente uma sensibilização com oxicodona, e aí ela usou muito menos analgésicos depois.
Mas tem uma dose de morfina, a dose de morfina bem elevada, Eduardo. A dose de morfina que usava no protocolo era de 200 microgramas de morfina, na RAC. Então, a gente fez cair. Não é? Não é qualquer anestesista. Aí, quando você fala em equipe multidisciplinar, o anestesista também precisa estar bem orientado com relação à dor, né? Então, uma dose extra de morfina na RAC e oxicodona é o protocolo do lado do Einstein que a gente teve sucesso muito grande com o controle da dor. Mas manter catéter de peridural contínuo, não? Não. RAC com morfina, uma dose alta de morfina. A gente fez analgesia contínua, mas não é necessário. Você consegue trabalhar sem. Bom, gente, eu acho que a gente está no tempo, acho que o Marcos Messina vai fazer as considerações finais, né? Mas eu queria muito agradecer, Marcos Menezes, você está com o meu telefone, vamos ver se a gente faz alguma coisa junto aí, viu? Eu acho que tem tudo a ver, né? Eu acho que a radiologia intervencionista com ginecologia, a gente falou muito bem de mioma, mas tem N outras indicações aí, a gente tem que estar mais junto, viu? Obrigado por você estar aqui com a gente. Eduardo, mais uma vez, um super prazer. Parabéns, o Marcos Messina e o Eduardo, pelo projeto, viu? O projeto Emute, isso aí mostra o que é um hospital de excelência, viu? Você falou de tempos difíceis, eu acho que a gente precisa de pessoas que façam a diferença, né? Esse é o tipo de projeto que envolve ensino, pesquisa, uma assistência de qualidade. Parabéns, eu acho que dá muito orgulho das dificuldades que a gente tem de financiamento, vocês conseguirem isso, tá? Eduardo, mais uma vez, muito obrigado, parabéns por ter feito no Einstein. Messina, obrigado, cara. Tudo que foi feito aí da questão desse Febrasgo Play, que foi um sucesso de mioma, acho que foi graças a você, me procurou, a gente acabou esses 4 modos, né? Realmente eu acho que isso agrega muito ao ginecologia. Obrigado por todo mundo que participou. Lembrar que tudo isso fica gravado e disponível no Febrasgo Play, e no nosso a gente vai ter em algum momento isso aí tudo disponível no modelo offline. Vai ter igual Netflix, ou Febrasgo Flix, ou Febrasgo Play, isso a gente vai ter offline todo esse conteúdo. Marcos, os dois Marcos, muito obrigado. Eduardo, muito obrigado. Por favor, Messina, faça as considerações finais. Obrigado. Obrigado, Aguinaldo Lopes. Você tem se demonstrado uma pessoa extremamente simpática e receptiva. Eu procurei você alguns meses atrás com essa proposta da AstraZeneca de fazer um investimento nesses módulos, nesses 4 módulos. Parece que foi um sucesso. Tivemos uma ótima repercussão. Os colegas que participaram aí na coordenação também, o Paulo Airosa, o Mariano Tamura, grandes colegas. Contamos com a presença de professores, grandes professores titulares, que coordenaram os módulos. Foi uma oportunidade ímpar de conhecimento. Foram 4 módulos, como eu disse, que foram de A a Z, desde tratamento clínico, tratamento cirúrgico e alternativas, né? E que contemplamos, é óbvio, o mioma uterino é um tema muito extenso, repleto de inconsistências na literatura, né? E agora a gente chega no último módulo com uma nova proposta de tratamento em cima de um tema que não tem evidência científica ainda de tratamento de 40 anos atrás. Então, ninguém aqui descobriu nada, a gente está evoluindo, mas as propostas são extremamente interessantes. A radiofrequência vem aí com o Marcos Menezes de uma maneira bem interessante. A gente precisa começar a fazer protocolo, precisamos do apoio da Febrasgo, né, nesse contexto, né, de divulgação e aproximação com a Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista, né, e ficar à disposição, nós aqui como formadores de opinião, né, ficar à disposição dos colegas que vêm nos sucedendo, né, e agradecer a todos aí pela presença. Algumas perguntas ficaram em aberto, mas eu sempre estou disposto, se quiserem mandar um e-mail, algum contato, eu posso responder. Então, eu acho que a gente pode terminar, deu 1h12 de live, não é? E desejar a todos aí uma boa noite, né? Um bom final de semana a todos. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, Marcos. Tchau. Falou, Eduardo. Tchau, Obrigado de novo. Obrigado, gente. Obrigado, uma honra estar com vocês. Tchau.